Seguimos com o programa Ponto Final. Deputado federal Pedro Eugênio, presidente do PT aqui no estado. Deputado, a gente falou muito nos dois primeiros blocos sobre essa briga do PT aí. E agora o que vai acontecer ao longo da semana? Certamente nós vamos ter o desenrolar dessa história. Deixa eu puxar um pouquinho para a sua ação como deputado federal, e aproveitando que todo o estado está acompanhando a gente agora, o que é esse Procultura, que o senhor tem falado tanto e tem, pelo menos nas entrevistas, levantado a bola desse projeto? O que é isso? É uma mudança radical na concepção de financiamento do Estado para a cultura? É um programa que faz a revisão da chamada Lei Rouanet e que tem 3 braços importantes. É o Fundo Nacional de Cultura, que são recursos orçamentários para permitir que a União, os estados e municípios ajudem em expressões culturais que têm dificuldade de captar recursos junto à empresa, por exemplo. São pequenas manifestações culturais que precisam ser apoiadas, esse é o Fundo Nacional de Cultura. E tem o chamado mecenato, que é a renúncia fiscal, que cada empresa pode descontar 4% do que iria pagar depois de renda e fazer uma opção por com aquele dinheiro que ia pagar de imposto, escolher um projeto que tenha sido aprovado no Ministério da Cultura e aquele projeto seja um projeto de relevância cultural. Nós verificamos que hoje esses recursos são muito concentrados. Para se ter uma ideia, o nosso telespectador, hoje o orçamento do Ministério tem 300 milhões para apoiar a cultura, as manifestações, digamos, mais populares e mais frágeis, 300 milhões do orçamento. Mas isso é linha direta, ou não? Tem que passar por algum processo de aprovação no Ministério da Cultura? Tem que ter geralmente um edital. O edital é aberto, ou então o próprio Ministério pode entender de repassar o recurso para o Estado, para o município. Isso é pelo federal, então não vai pelo município nem pelo Estado, não. Pode haver convênio e o recurso ser repassado. Né? E, por outro lado, tem a renúncia fiscal, que permite, que hoje é 1 bilhão e 300, já é um recurso expressivo. Então, o total dá 1 bilhão e 600. O que é que nós estamos propondo? Primeiro, fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, aumentar os recursos para a cultura em geral, aumentando a renúncia de 4% para 6%, mas desses 6%, alguma coisa em torno de 75%, que é um mecanismo um pouco complicado, que se eu for explicar aqui não vai dar tempo. Demais. Mas a verdade é o seguinte, esse recurso adicional, a maior parte dele vai para o Fundo Nacional de Cultura. E uma parte reforça o mecenato. A gente está falando aí de um recurso de 600 milhões para o Fundo Nacional de Cultura. Então ele passa de 300 para 900. E mais 400 milhões para o mecenato, que sai de 1.300 para 1.700. E aí uma série de medidas desconcentradoras, porque hoje mais de 80%... que a Lei Rouanet trava muito, né? Trava. E é muito concentrada. 80% é no eixo Rio-São Paulo. 80%. É mais de 80%, 82%. Mas por que isso? Porque eles são mais avançados, porque eles sabem elaborar mais os projetos, ou isso é influência? Porque as empresas estão mais concentradas lá. As grandes, né? As grandes empresas. Então, elas têm interesse naquele eixo comercial. Também, né? Mas abate e abateria em qualquer lugar. Mas ela poderia perfeitamente colocar em projeto do Norte e do Nordeste. Só que ela tem interesse comercial e prefere que sua marca esteja associada no mercado ali. Certo. Aí a gente determina que no Fundo Nacional de Cultura ele receba esse recurso, que ele seja obrigado a passar 80% para estados e municípios, que os estados e municípios têm que ter Fundo Nacional de Cultura. Nós damos privilégio na renúncia ao produtor independente para que as empresas, mesmo as grandes empresas, sejam obrigadas a repassar recursos para pequenos produtores culturais, para associações, para cooperativas de artistas e para o chamado produtor independente. Né? Então, nós criamos um mecanismo de atração através da possibilidade de usar a chamada despesa operacional também como renúncia, que é um detalhe técnico aqui, mas é que isso é uma atração para as empresas e a gente define que essas empresas terão essa vantagem se aplicarem em territórios certificados. Certo. Então, vamos criar um território certificado lá no sítio histórico de Igaraçu, por exemplo. Se aquele sítio histórico é definido como um território certificado, se nós entendemos que a área de turismo
de Porto de Galinhas, ela também tem uma expressão cultural importante, aquilo é um território certificado, a empresa que aplicar nessas áreas, ela terá uma vantagem tributária. Então, a gente está procurando também desconcentrar os recursos. O que é que está faltando, das empresas? Já está pronto, já vai para votação? O projeto está praticamente pronto. Essa semana eu estive em São Paulo, fiz uma reunião com a maior parte dos produtores culturais de São Paulo e participei de um grande seminário que reuniu também entidades e principalmente entidades ligadas aos artistas ali. Mas por que São Paulo? Você pode perguntar. Você está querendo desconcentrar. Porque nós queremos mostrar que esse projeto não é contra o eixo Rio-São Paulo, porque eles têm muito poder político. Mas nós queremos demonstrar, também, né? Financeiro, nós queremos demonstrar que esse projeto não tira recursos da renúncia fiscal, fortalece o Fundo Nacional de Cultura e que tem que ter um compromisso geral com o país, com o Norte. Colocamos, por exemplo, um piso, um piso mínimo de 2% para os pequenos municípios, para os pequenos estados, porque muitos estados do norte do país não recebem nada, nem do Fundo Nacional de Cultura, nem da renúncia fiscal. Então, eles têm que receber pelo menos 2%. Então, esses mecanismos nós fomos explicar, digamos, fomos no terreno da maior resistência para ganhar e poder vender o peixe. Presidente, a gente está chegando no final do programa. Como é que está a sua candidatura, sua pré-candidatura lá em Pujuca? Se é para valer ou o senhor só lançou o nome para tumultuar a vida dos outros lá? Não, rapaz, não tem nada de tumulto. É para valer, né? Nós estamos com a candidatura posta. Nesse período de pré-campanha, que você não pode fazer campanha, mas eu tenho feito reuniões internas com muita gente. A pré está definida já, né? Só vai para a convenção. A convenção, que nós vamos levar o nome para a convenção. Perfeito. E nós temos a convicção. Lá há um sentimento muito forte da população de mudança. Os candidatos postos são muito ligados ao passado, a algo que, infelizmente, não resolveu o problema do município. E nós estamos vendo que a saúde tem problemas, a educação tem problemas, a infraestrutura tem problema, a habitação muito problema, não há um planejamento estratégico do município e a população quer mudar. Conhecem pouco da minha postulação, porque como você não pode fazer campanha, você não pode botar outdoor, muita gente ainda não sabe. Mas nós estamos sentindo uma receptividade extraordinariamente positiva por parte da população e nós entendemos que vamos ser vitoriosos lá. Tá bom. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no programa. Até o próximo encontro, seja aqui ou seja na CBN. Eu é que agradeço essa oportunidade mais uma vez. Até logo. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Ponto Final. Escreva, participe, acompanhe-nos nas mídias sociais. Tchau, gente. Até o próximo encontro.